parabéns pelo livro. Agradecemos a sua participação neste evento. Vamos convidar para o palco aqui para nosso próximo painel os vereadores Cíntia Maria da Silva Seabra, de Grossos, Rio Grande do Norte, Diego Pinheiro de Oliveira da Silva, Horizonte, Ceará, Gutenberg Cunha dos Santos, Bahia, Valente, também Roseli Wanda Pires Albuquerque, de Nova Prata, Rio Grande do Sul, Jandir Rassi, de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Também convidamos ao palco Ariana Maria de Carvalho Rosa, Valença do Piauí, Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral, Costa Rica, Mato Grosso, Paulo Dantas da Silva, Ouro Branco, Rio Grande do Norte, também Robério Gonçalves Ribeiro, Cochichola, Paraíba, também do mesmo município, Valmir Gonçalves Amorim, também da Paraíba, aí, estão convidados a compor o nosso palco aqui para a próxima palestra. Vamos lá. Ele é contador, advogado, auditor e perito judicial, consultor da União dos Vereadores do Estado do Ceará, UVC e de órgãos públicos. Ele vai trazer o painel Responsabilidade dos Vereadores perante os Tribunais de Contas. Convidamos com os aplausos de todos vocês, Jordano Bruno Araújo Cavalcante Mota. Você quer usar o púlpito? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês. Primeiramente, agradecer ao Gilson por mais uma vez estar aqui na marcha, presentes aqui na Marcha de Vereadores 2024. Parabenizar os palestrantes que me antecederam, várias palestras muito importantes. E o tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é um tema de bastante relevância, até para desmistificar algumas situações, principalmente nas câmaras municipais, onde os vereadores, servidores e outros agentes da administração pública acham que pelo fato de não serem ordenadores de despesas, não efetuarem gastos em nome do poder público, eles não estarão sujeitos ao crivo dos tribunais de contas. Então, inicialmente eu vou trazer para vocês a função do papel dos tribunais de contas e, ao final, vou trazer entendimentos jurisprudenciais da grande maioria dos tribunais do país e trazer também porque estamos no ano eleitoral e final de mandato. Então, temos duplas responsabilidades, seja para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, como a legislação eleitoral. Antes de iniciar, agradecer a todos os vereadores, sintam-se cumprimentados, tá bom? Está fazendo um pouquinho mais perto do microfone. Certo. Só um instante, pessoal. O passador está onde? Aqui? É só para o lado. Certo. Pronto. Trazer primeiramente para vocês sobre a função de fiscalização dos municípios. A Constituição Federal estabelece que a fiscalização será exercida pelos vereadores, ou seja, cabe a eles efetuar, por exemplo, o julgamento das contas de governo, ou seja, julgar os prefeitos. Esse entendimento já foi consagrado pelos tribunais superiores, TSE, STF, e esse auxílio desse julgamento das contas dos administradores públicos, ele decorre também com o poder auxiliar dos tribunais de contas, no parágrafo 1º do artigo 31 da nossa Constituição Federal. Trazendo aqui para vocês, como exemplo, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E a Lei Orgânica do Estado do Ceará, para que vocês possam compreender um pouco sobre aquela abrangência que eu quis dar a respeito daquelas pessoas que estão sujeitas a responder perante os tribunais de contas, eu trago aqui no primeiro artigo do tribunal, no inciso 1º, ele já diz que a responsabilidade do tribunal é julgar a conta de todos os administradores públicos e, ao final, ele indica que, além dos administradores, todas aquelas pessoas que administrem, que gerenciem, que cuidem de bens do erário, seja ele uma autarquia, seja uma Câmara Municipal, seja um secretário municipal ou até mesmo um secretário de governo. Essa abrangência está estabelecida aqui na jurisdição do tribunal, onde também se estende ao particular. Hoje em dia as empresas também elas podem ser responsabilizadas perante os tribunais de contas, os servidores públicos também podem responder pelos seus atos,
Nós temos agora a inovação da lei de licitações, a lei 14.133, nós temos as figuras, enfoque cada vez maior na segregação de funções, ou seja, segrega a função, mas também atribui a responsabilização. Nós temos os agentes de contratação, fiscais dos contratos, então cada um tem um papel e uma responsabilidade, e essa responsabilidade, essa atuação sobre os atos administrativos, sobre o gerenciamento de recursos do erário, está ao crivo dos tribunais de contas. Para ilustrar, pessoal, o primeiro dever de todo administrador público é o quê? É prestar contas. Quando ele não presta contas, os tribunais também vão até eles através de um procedimento chamado tomadas de contas. Então, essa tomada de contas, normalmente ela acontece quando há um indício, há uma representação, há uma notícia de alguma irregularidade, seja do próprio órgão de controle interno, seja através de um terceiro que faça essa motivação perante o tribunal. Mas o tribunal também, no seu poder de fiscalização, ao verificar que determinados prazos de prestações de contas não foram cumpridos, ele instaura esse procedimento chamado tomadas de contas. Aqui eu trouxe para vocês também como exemplo, até para que vocês possam perceber que a legislação dos tribunais de contas, seja no estado do Ceará, como eu trouxe aqui para vocês, seja através desse exemplo, que é a legislação do Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul, eles têm basicamente a mesma missão constitucional, qual seja, julgar as contas dos administradores públicos. De igual modo, estendem essa fiscalização a todos aqueles que são responsáveis pelos bens e pelo uso desses recursos. E também aquelas pessoas que possam ter dado causa à perda ou extravio, que seria também o caso da responsabilização de empresas. Cada vez mais as empresas estão sendo chamadas às responsabilidades. Isso vale também para os profissionais. Há uma discussão ainda dos tribunais, por exemplo, como a responsabilização de pareceristas, a responsabilização de advogados que entram de uma maneira equivocada e sujeitam o município ou o estado a receber uma condenação sucumbencial, tá certo? De igual modo, a lei orgânica do TCE do Rio Grande do Sul também dispõe sobre a tomada de conta especial. Então, pessoal, em síntese, seja um vereador, seja um prefeito lá do Acre ou do município de São Paulo, eles estarão sujeitos às mesmas atividades de fiscalização, salvo com as particularidades locais. Mas, via de regra, as legislações dos tribunais de contas, elas seguem um padrão fiscalizatório. O primeiro passo para atrair a responsabilização perante o tribunal, aquele responsável direto, é o quê? É o ordenador de despesa. O estabelecimento da figura e a responsabilidade do ordenador de despesa está descrito no Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 estabelece que a responsabilidade é o quê? É aquele que emite a autorização para a despesa e aquele que efetua, ou seja, que manda fazer o pagamento de despesa. Pessoal, não se confunde com a ordenação de despesa o simples ato de que assinar conjuntamente um documento. Se você é um tesoureiro de um órgão público, onde o banco exige 2 assinaturas, a mera formalidade, ou então o mero cumprimento de uma ordem exarada pelo ordenador de despesa, não torna aquela pessoa necessariamente o ordenador ou responsável direto pelas contas. No âmbito das câmaras municipais, tem-se, por regra, alguém aqui é presidente de câmara dos seus municípios? Não. Pronto, a regra é que vocês sejam ordenadores de despesa, né, dessa forma, mas isso, pessoal, não é absoluto. Você pode delegar essas responsabilidades a um terceiro. Acontecem situações onde, no próprio Ceará, nós já temos exemplos, onde o presidente delega uma pessoa e aquela pessoa vai passar a ser o quê? O ordenador de despesa. Eu procurei trazer um exemplo para vocês, e um exemplo bem superlativo, onde, na Câmara Municipal do município de São Paulo, o maior município do país, quem é o ordenador de despesa por força da legislação local é quem? É a mesa diretora da Câmara. Ou seja, não é o presidente unicamente o responsável. Aqui eu trago a resolução 02 de 91, né? Trago as informações que são de responsabilidade da mesa da Câmara, e o próprio artigo 28, ele já é claro, ele já estabelece que as contas da mesa da Câmara, tá certo?
A lei também do município de São Paulo, que institui o Fundo de Despesas da Câmara Municipal, estabelece que o ordenador de despesas também é a mesa. E, por fim, nós temos a lei orgânica do próprio Tribunal de Contas do município de São Paulo, que cabe a ele fiscalizar exclusivamente o município de São Paulo, que a competência daquele tribunal é julgar as contas do prefeito e as contas da mesa da Câmara Municipal. Então, aqui vocês estão vendo que o presidente por si só, ele não é o primeiro, o único ou exclusivamente o responsável por prestar contas perante os tribunais, responder o seu processo de prestação de contas anual. Pessoal, a responsabilidade no nosso âmbito do direito, ela tem, digamos, 3 prismas. O primeiro, nós temos a responsabilização do âmbito civil, nós temos a responsabilização do âmbito penal e temos a do âmbito administrativo. Então, perante os tribunais de contas, nós temos o quê? É um órgão judicante, mas de natureza administrativa. Então, são decisões com força executória, mas é um órgão administrativo, ou seja, ele não tem o crivo judicial. Na seara da responsabilização, o direito estabelece 2 óticas de responsabilização. Nós temos a responsabilidade objetiva e também temos a responsabilidade subjetiva. Na responsabilidade objetiva, é aquela responsabilidade do Estado onde causou um dano, independente da comprovação da culpa, aquele agente o Estado, no caso, já é responsabilizado, ou seja, basta só uma relação, causou o dano e o dano foi comprovado, então essa responsabilidade é objetiva, tá certo? A ação ou a omissão. Diferentemente, e essa responsabilidade é que importa para vocês, administradores públicos, né, não só os presidentes, os gestores, prefeitos, é a responsabilidade subjetiva. Ela existe a comprovação que você agiu de maneira culposa e também cabe àquela pessoa que sofreu dano, no caso o erário, sobre a fiscalização dos tribunais de contas, imputar sanções que visem a reparar eventual dano ou lesão acometida ao erário. Perante os tribunais de contas, pessoal, é exigido para que essa responsabilidade subjetiva deva ser comprovada, e isso é matéria que vocês têm que ter ou bons assessores ou um conhecimento, porque isso é um diferencial quando vocês forem se defender perante os tribunais. Então, existe a necessidade da comprovação da ação ou da omissão. A conduta omissiva também, ela pode gerar um prejuízo para o erário, certo? Nós temos a figura do nexo causal, que é a relação, e a comprovação dessa culpa. Diante disso, pessoal, a gente abstrai aqui para vocês, até para que vocês possam entender como é que funciona a sistemática dos tribunais de contas. Na justiça normal, na justiça comum, qualquer pessoa, para ser condenada, o Estado tem que comprovar que aquela pessoa cometeu determinado delito, que aquela conduta é ilícita e gerou um prejuízo, um dano, uma infração à norma legal. Isso é o que exige a legislação do âmbito do direito civil, do penal, do direito normal. Aí nós temos a responsabilização perante os tribunais de contas. Essa responsabilização, ela é invertida. Não são os tribunais de contas que têm que chegar e dizer, presidente, seu recurso aqui foi mal aplicado. Na verdade, você é que tem que dizer que os recursos que você recebeu, que você vai ter que comprovar que gastou, que fez aquelas despesas, fez todos aqueles procedimentos públicos, aqueles procedimentos administrativos, aquelas contratações, gerou atos administrativos, abrangendo os princípios, principalmente o princípio da legalidade. Então, é você quem prova que está correto perante os tribunais de contas, e não o contrário. O tribunal nunca vai chegar para você e ficar apontando essa responsabilidade, até porque o tribunal tem 2 instrumentos que funcionam para qualquer órgão público, seja Estado, município, autarquias, câmaras municipais, que é o quê? A figura da representação, tá certo? Então, a própria notícia de fato. Então, são outros procedimentos investigativos onde se leva ao conhecimento do tribunal ou que o tribunal, ao analisar determinada informação, pode lhe notificar para que você venha a prestar contas. Então, esse dever decorre primeiro, dever de prestar conta, e nessa prestação de contas, comprovar que aplicou os recursos da maneira correta.
Dentro da figura da responsabilização, eu trago aqui também no material, e depois esse material vai ficar disponível com a própria organização, quem quiser também pode solicitar, ao final tem meu telefone, a gente vai disponibilizar para vocês, não é necessário que façam anotações, tá certo? Nós temos a jurisprudência do TCU, né, que estabelece a questão dessa responsabilização subjetiva, e essa responsabilização é que embasa, direciona os julgamentos por todas as cortes de contas do país. Em especial, venho trazer aqui para vocês, pessoal, que nós não temos a possibilidade de abertura para debates, para tirar dúvidas diretamente enquanto da apresentação, mas eu vou trazer para vocês as principais despesas que são objetos de questionamentos, de reprovações de contas em todo o país, de maneira geral, e são despesas que não são, pessoal, elegíveis para as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas têm um papel muito restrito dentro da execução de políticas públicas. O papel da Câmara Municipal é, principalmente, legislar e também fiscalizar o uso dos recursos públicos. Jordano, minha Câmara Municipal quer fazer uma doação. Eu não posso fazer doação de bens. Os bens, eles pertencem ao município e cabe ao município, através de políticas de assistência social, prover as formas e os benefícios que serão ou poderão ser conferidos àquela determinada comunidade. De igual modo, pessoal, a gente vê muitas situações onde o vereador, que muitas vezes ele participa do dia a dia das cidades, festas de padroeira, festividades, Dia das Mães que está chegando, sempre promovem ações no sentido não só, digamos, de caráter assistencial, mas um caráter de socialização e de outras práticas que ele desempenha naquela comunidade. Ele pode fazer isso, pessoal, mas do bolso dele e principalmente esse ano, observando as regras eleitorais. Mas com os recursos da Câmara Municipal, ele não pode fazer despesas de caráter de patrocínio, de eventos esportivos, eventos religiosos, eles não podem fazer. Aí eu me antecipei e coloquei para vocês que ele poderia fazer do bolso, né? Normalmente, quando eu estou fazendo uma exposição, os vereadores perguntam: Jordano, a Câmara não pode pagar, mas eu do meu dinheiro eu posso? Olha, do seu dinheiro eu posso até receber também, não é só a questão da Câmara. Então, outra coisa que desaprova muita conta, e é um dos indicadores que o Tribunal Eleitoral classifica como aquele ato doloso de improbidade. Por quê? Porque existe a figura dolosa. Presidente de Câmara não pode abrir crédito adicional. Muitas vezes os presidentes perguntam: o orçamento é da Câmara, os poderes são independentes, mas a lei é clara. A Lei 4.320, que é a lei que rege os orçamentos públicos, é a lei que rege a organização e o funcionamento da contabilidade pública, ela é bastante clara. Alterações orçamentárias, mesmo o orçamento sendo da Câmara, só quem pode fazer é o prefeito, através do decreto executivo. Então, esta é a redação do artigo 43 da Lei 4.320. Então, presidentes de Câmara, nós temos exemplos. Eu atuo diretamente no Ceará, mas também atuo em outros estados, e vários clientes, vários vereadores aos quais eu fui fazer defesa perante os tribunais de contas, até mesmo perante a Justiça Eleitoral, eles não puderam ser candidato. Por quê? Porque essa conduta é considerada um ato doloso. Então, ele usurpou uma competência que é dos prefeitos para poder fazer alteração. Quero fazer alteração na dotação orçamentária da minha Câmara, o que é que eu faço? Solicita ao prefeito. Mas o principal momento, pessoal, é no momento da elaboração do orçamento. Vocês têm que enfocar cada vez mais na figura do planejamento. Por quê? Porque se o prefeito não quiser fazer essa alteração, ele não é obrigado. Então, vocês ficam à mercê da conveniência, da atitude do prefeito em editar ou não esse decreto que vai vir a ajustar o orçamento das câmaras municipais. Outra coisa que era muito comum, mas cada vez mais vem sendo exigido, é a comprovação de diárias. As diárias são gastos indenizatórios. Em regra, as diárias se prestam
a pagar as despesas de hospedagem e alimentação, as despesas de locomoção, outros auxílios, ajudas de custos, elas também são permitidas, desde que devidamente normatizadas, tá certo? Mas exige-se também a obrigatoriedade da comprovação da diária. Uma vez recebida e não prestada conta daquela diária, não comprovada a participação do evento, você vai o quê? Ter que responder, tanto o vereador que recebeu a diária e não participou, quanto quem ordenou a despesa. Vocês viram que eu não falei a figura do presidente, por quê? Porque pode ser outro ordenador de despesa, certo? Auxílios, pessoal, indenizações. Auxílios e indenizações, qual é a minha recomendação? Observem a jurisprudência do Tribunal de Contas que vai analisar as suas contas. O Tribunal do Ceará, vou dar um exemplo aqui para vocês, não permitia despesas com combustíveis, auxílios combustíveis. No estado vizinho do estado de Pernambuco, era possível, não só essas despesas com combustíveis, mas também como despesas com alimentação. O Tribunal de Santa Catarina, ele também tem um posicionamento contrário. Minas Gerais já tem favorável a determinado tipo de auxílios. Então, antes de fazer a criação, observem a jurisprudência do tribunal. E, principalmente, o tribunal autoriza? Autoriza. O tribunal aceita? Aceita. Vou instituir, vou implementar, mas, principalmente, eu tenho que fortalecer o meu controle interno. Essas despesas precisam ser devidamente comprovadas sob pena de devolução, tá certo? Outra despesa, pessoal, que o pessoal tem muita dúvida e que não é mais possível já desde algum tempo, é o quê? É a revisão geral anual para o subsídio dos vereadores. Subsídio dos vereadores não podem sofrer alterações durante o curso da legislatura a título de revisão geral anual, tá certo? Essa revisão não é possível porque, entendimento do Supremo, vereador não é servidor público, ele é agente político. Então, sob esse enquadramento, não pode haver alteração sobre a ótica da revisão geral anual, que é uma praxe nas legislações dos municípios referente ao Estatuto dos Servidores. De outro modo, falei só das coisas ruins, vou falar agora das coisas boas. É possível se implementar para os municípios 13º e férias. O primeiro passo para que uma Câmara possa implementar o seu 13º e suas férias, saber da possibilidade do quê? Índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem que fazer a estimativa do impacto orçamentário financeiro, previsto lá no artigo 16 da Lei Complementar 101, e mais do que isso, pessoal, não adianta você ter uma lei que autoriza, não adianta você ter margem de despesa com o pessoal, se você não tem o principal, o quê? O recurso financeiro. Sem o recurso financeiro, muitas câmaras criam também o quê? Um problema. Por quê? Porque a nossa sociedade não está preparada para aceitar o cumprimento da lei. Jordano explica esse cumprimento da lei. Ela não quer aceitar que os vereadores são, como todos os outros trabalhadores, devem ser remunerados e devem ter sua remuneração revista. Então, você criar essa remuneração e não poder pagar, você gera um desconforto muito grande com a sua comunidade. Então, a gente pede que vocês observem esses requisitos, principalmente da Lei Complementar 101. De igual modo, questão das diárias, devidamente normatizadas, às vezes as consultas que são feitas, perguntam, Jordano, qual é o valor da diária? O valor da diária, pessoal, deve observar as particularidades regionais, devem observar a destinação quando for para outros estados e até mesmo para outros países. Então, não existe um valor padrão de diária, né? Esse valor vai estar dentro da proporcionalidade da sua região, do seu estado. E outra coisa, nós temos situações que essas diárias elas podem ter um caráter móvel. Jordano explique. Na região metropolitana de várias cidades, há uma proximidade. Quem vai desempenhar uma atividade fora do seu local de trabalho pode retornar para pernoitar. Alguns municípios, algumas câmaras, colocam o valor de meia diária.
E nessa variação do pagamento de diárias, pessoal, existem situações particulares, como devolução de saldo de diária, tá certo? Essa devolução, ela se presta quando? Se você conceder uma diária, aquela diária está razoável dentro da média de mercado, você exige que se preste conta. Agora, se você, não, eu recebi o valor da diária, mas quero ir para um hotel 6 estrelas, então essa despesa não pode ser suportada pelos cofres públicos, vai ser feita às suas expensas, tá certo? Mas o que é importante? Devidamente institucionalizar, fiscalizar e comprovar essas diárias. De igual modo, os auxílios e as indenizações que são concedidas. Aqui, quando eu falo na parte de auxílios e indenizações, pessoal, eu vou estender também outra despesa que é possível que se faça nas câmaras, são legítimas, os tribunais de contas aceitam, que são o quê? Verba de desempenho parlamentar. Uma observação que se faz sobre a verba de desempenho parlamentar. Uma vez os vereadores criam a verba e chega, pronto, agora eu tenho o meu orçamento. Ele acha que por ter sido estabelecida uma cota, por ter sido atribuídas as despesas que ele pode executar, que é ele que vai gerir aquele recurso, que é ele que vai ordenar aquela despesa, quando na verdade não muda a ordenação das despesas, mas aquele vereador, ele passa a ter direito a aquelas cotas, despesas com combustível, despesas com publicidade, despesas com consultorias. Então, o ato que criar, ele deve também estabelecer a forma de controle. Lembrando, mais uma vez, que não precisa ser o ordenador de despesa para ser chamado a responder perante os tribunais. Você também pode ser solidário quando você não colabora com o presidente da sua Câmara e não apresenta a documentação devida. Aí depois você não apresenta a documentação e o que normalmente diz, o presidente está me perseguindo. Mas é melhor o presidente perseguir do que o promotor, do que o Tribunal de Contas, né? Perseguindo por um bom motivo. Pessoal, trazer aqui para vocês o que é importante para todo gestor. Restrições em ano eleitoral. Nós temos aqui as primeiras restrições, que são o quê? A primeira, revisão remuneratória. É ano eleitoral, eu posso dar um super aumento aos servidores, eu vou agradar todos os servidores, eu posso? É vedado, pessoal. Eu só posso fazer a recomposição dos últimos 12 meses e tenho que observar o quê? O limite de 180 dias. Essa regra, pessoal, dessas despesas, vocês têm que lembrar que a jurisprudência dos tribunais, ela vem alcançando também a fixação das despesas com o subsídio dos vereadores. Além de obedecer o princípio da anterioridade, ele tem que obedecer também essa regra da Lei Complementar 101. Pelo menos esse é o posicionamento majoritário, tanto dos tribunais de contas, quanto dos tribunais de justiça. Aumento de despesas, nós temos lá o artigo 42 da Lei Complementar 101, para eu gerar despesa a partir do mês de abril, ou seja, de maio em diante, os 2 últimos quadrimestres, é vedado pela lei. Eu vou responder pela Lei de Crimes Fiscais, que é a 10.028, se eu gerar uma despesa que não tem o quê? O lastro financeiro. Para eu gerar novas despesas, eu tenho que ter o quê? Dinheiro. O terceiro item, despesas com publicidade. Aqui nós entramos numa regra eleitoral, muito cuidado, né? Tem muita gente a responder nas representações sobre acusações de propaganda eleitoral antecipada. Dizer para vocês, vereadores, também, cuidado ao usar a tribuna. O uso da tribuna também não é absoluto. Você, de forma alguma, pode pedir ou direcionar votos quando estiver fazendo o seu procedimento. Essa imunidade é relativa, não confundam, sob penas. As multas de eleitoral sobre a propaganda antecipada vão de 5 a 25 mil. Então, vocês tenham cuidado, porque já vão começar uma campanha, já é difícil você ter recurso para enfrentar uma campanha, imagine para pagar multa eleitoral. E essas despesas, pessoal, elas também não podem exceder a média dos 3 últimos anos, tá certo? 2021, 2022, 2023, eu estava gastando R$50 mil por ano de publicidade.
Só que em 2024 eu decidi gastar 150. Eu não posso. Eu vou estar descumprindo a lei eleitoral. Então eu tenho que observar. Outra coisa, publicidade. Essa publicidade, ela não pode ocorrer 90 dias antes do pleito. Por quê? Porque ela coincide com o período eleitoral. A única publicidade que seria possível nesse período é o quê? Propaganda eleitoral, tá certo? Restrições que tem pela lei de responsabilidade fiscal, realização de empréstimos, tá certo? O chefe do Poder Executivo, a Câmara não faz empréstimo, mas o chefe do Poder Executivo não pode realizar ARO, que são antecipações de receitas orçamentárias, eles não podem contratar empréstimos após os 180 dias, tá certo? As despesas que não podem exceder ao final do mandato, restos a pagar excessivo, pessoal, gerados e saldos de exercícios anteriores, aumento do endividamento, é causa de desaprovação de conta por parte dos tribunais, tá certo? E nós temos também uma vedação, que aqui no caso não se aplica às câmaras, mas os vereadores e vocês na figura de candidatos podem exercer essa fiscalização quando da criação de novos programas sociais. Não fiz nada nos 3 anos de governo. Jordano é prefeito do município X. Só que o último ano, desesperado, ano de eleição, passou a criar uma série de programas para distribuir itens, serviços que não tinham sido criados em anos anteriores. Pessoal, essa conduta é conduta vedada. Então, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a atenção, deixar aqui uma mensagem para vocês, uma mensagem que toca porque faz parte do dia do vereador. Para bem conhecer a natureza dos povos, é preciso ser príncipe. E para conhecer bem a dos príncipes, é necessário pertencer ao povo. E ninguém mais, nem ninguém menos do que pertence ao povo, do que vocês que são os vereadores, os verdadeiros representantes do povo. Pessoal, muito obrigado. Aqui meus contatos, fico à disposição. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, Gilson, obrigado, Cris. Obrigado a todos. Muito obrigado, uma salva de palmas para Jordano Bruno Araújo Cavalcante Mota, pela belíssima apresentação. Vai receber das nossas colegas agora um certificado e uma lembrança ali no meio do palco. Nossa colega de Nova Prata e nossa colega de Grossos também vai fazer a entrega ali. Pode ir no meio do palco ali. Cadê os nossos fotógrafos aqui? Cadê o pessoal da assessoria aí? Por gentileza, Tainá, Keila. Vamos, Marçal, vamos correr. Tá batendo foto das mulheres bonitas lá fora, né? Eu tô no teu bico, cara. Chegou o fotógrafo lá. Hã? Mota, pode chegar no meio do palco ali, bate com o pessoal também. Tá chegando o nosso fotógrafo aí. Vamos compor a próxima mesa aqui. Muito obrigado aos colegas que estiveram aqui já. Mais uma vez os aplausos de vocês para o nosso palestrante. Obrigado aos colegas. Vamos convidar o palco aqui agora, Carlos Ronelli Ferreira da Silva, da Paraíba, Lagoa de Dentro. Aliás, deixa eu mandar um abraço ao pessoal de Santa Cecília do Sul. Onde é que está o pessoal de Santa Cecília do Sul? Lá no fundo, a gauchada aí, né? Perto de Tapejara, Passo Fundo. Pessoal de Guaporé, meus amigos de Guaporé também, um abraço para vocês. Aliás, quem é gaúcho aqui, levanta a mão. Vocês sabem que dia é hoje, gauchada? É dia do chimarrão. E cadê o chimarrão? Ai, um abraço aí, pessoal. Hoje é o dia do chimarrão, né? Bebida típica do Rio Grande do Sul. Também outros estados também, né? Santa Catarina, o pessoal toma chimarrão, Paraná, Mato Grosso. Francisco de Assis de Lima, de Lagoa de Dentro, Paraíba. Gutenberg Cunha dos Santos, Valente, Bahia. Diego Pinheiro de Oliveira da Silva, Horizonte, Ceará. Alcindo Ferro, Paraí.